Oi, eu espero que você esteja bem. Hoje eu quero conversar com você sobre essa parte da sua vida que você não está vendo resultados. O Espírito Santo tem ministrado nos últimos 7 dias em meu coração a maneira como você leva as suas orações para o seu comportamento. Exatamente o que faz algumas pessoas viverem mudanças impactantes em suas histórias. E para isso são necessários alguns detalhes, algumas modificações. E aqui eu vou citar 3 exemplos bíblicos por detrás da mudança definitiva. Nessa semana, ele me levou a meditar no movimento da bailarina para depois me conduzir mais profundamente pela palavra. E olha que interessante o que o Espírito Santo me disse. Naturalmente, a maioria de nós não consegue fazer o que uma bailarina faz. No entanto, ninguém duvida do esforço e da força extrema que a dança exige. A diferença é que a forma como ela sustenta essa força é tão delicada e graciosa que nos faz esquecer o peso do movimento. Da mesma forma, quem realmente governa a si mesmo carrega uma leveza que para quem olha de fora pode até parecer vulnerabilidade, mas na verdade é o ápice da força. Então vamos juntos desmiuçar essa força exata e o primeiro exemplo é o meu favorito, a rainha Esther, o domínio do tempo e o esconder da intenção. Esther não foi tomada pela emoção, ela agiu de maneira fleumática. Ela não seguiu pelo desespero, pelo impulso de desabafar. Na verdade, no primeiro banquete, no primeiro jantar, ela criou expectativa, amaciou o ambiente. Ela guardou o problema com prudência e total normalidade. E esse tempo de espera se conciliou com o rei passando a noite em claro e descobrindo ao ler as crônicas do reino que Mardoqueu havia salvado sua vida. E para quem não conhece a história, Mardoqueu era primo de Esther e havia se tornado uma figura de cuidado e proteção para ela. Depois da morte de seus pais, ele a criou como sua própria filha. Até aquele momento, ninguém sabia sua identidade. E foi ele quem também descobriu a conspiração contra o rei e fez com que Esther levasse essa informação ao palácio. Esse acontecimento foi registrado nas crônicas do reino. E olha a precisão disso. Esther não sabia que aquela informação registrada nas crônicas seria lembrada justamente naquela noite. E ela não sabia que Deus iria despertar o rei de insônia. No segundo banquete, quando Esther finalmente revela que ela e seu povo estavam ameaçados, o rei pergunta imediatamente: quem é esse homem? E Esther revela Amã, que também estava no banquete, mas achando que estava em posição de favoritismo. E isso é importante porque Amã havia apresentado ao rei a ideia de destruição dos judeus como se fosse uma questão de interesse do reino. Mas Esther revela que o decreto atingia diretamente a vida dela e de seu povo. Era um interesse pessoal, um ódio silencioso porque Mardoqueu não se sujeitou ao controle de Amã. E naquele momento a intenção pessoal de Amã é exposta. Perceba, se ela tivesse falado antes, talvez aquela estrutura ainda estivesse sendo apresentada ao rei por outro ângulo. Ela esperou e a revelação causou mudança de estrutura. A prudência e a delicadeza mostram que você está disposta, que você está pagando o preço pelo que você deseja. Ela não usou a força do braço, ela usou a perspicácia. E isso nos conecta diretamente com o segundo exemplo, Abigail, a liderança emocional que desarmou uma guerra. Em 1 Samuel, capítulo 25, Davi estava tomado pela raiva, prestes a derramar sangue e cometer um erro grave por causa da provocação de Nabal, esposa de Abigail, e que foi afrontoso, desrespeitoso com o pedido, com a aproximação de Davi por meio de seus guerreiros. Abigail não foi bater de frente com o esposo, tampouco com a fúria de Davi. Ela preparou o caminho com sabedoria. Trouxe o melhor de sua casa, o melhor alimento, o melhor vinho, as melhores especiarias. Ela se prostrou sim, mas com dignidade. Ela falou com autoridade espiritual e emocional sobre a postura, sobre o selo que Davi estava carregando de Deus. Reconhecendo a honra nele, ela desarmou de maneira profunda o coração do futuro rei. Ela foi líder emocional daquele cenário. Impediu que uma tragédia acontecesse. E no final, o próprio Deus cuidou de Nabal. Não houve uma chacina naquela comunidade, mas Nabal perdeu sua vida pelo seu caráter. E Abigail mais tarde foi levada ao lugar de honra como esposa de Davi. Perceba que ela não tinha dimensão de que evitar uma chacina e proteger todo o seu povo iria levá-la a um lugar de honra.
O princípio da prudência não é agir esperando que você receba honra. É agir de maneira honrada em prol dos princípios firmados em você. E isso está claro no terceiro exemplo, que é Judite, a coragem silenciosa na escuridão. E aqui eu preciso fazer uma observação, porque talvez você esteja me ouvindo e se pergunte, mas eu nunca li Judite na Bíblia. O livro de Judite faz parte dos chamados livros deuterocanônicos, e aqui me refiro ao capítulo 8, que foi onde o Espírito Santo me levou. Após 34 dias cercados pelo exército de Holofernes e com o corte das fontes de água, a população de Betúlia colapsou em desidratação e desespero, sem força para lutar, para conter a revolta do povo que exigia a rendição. Os líderes cederam e impuseram uma barganha a Deus. Se ele não agisse em até 5 dias, entregariam a cidade aos inimigos. O povo estava se entregando ao desespero e colocando prazos para Deus. E Judite se levanta e os repreende pela falta de fé. Mas ela não fica só na teoria. Ela se veste com o seu melhor tecido, com o seu melhor perfume, e ela entra no acampamento inimigo sem alarde, usando sua inteligência e discrição para libertar todo o seu povo. Importante aqui, ela não se alimenta do alimento daquele ambiente. Ela pede permissão para sair para orar e leva seus próprios alimentos. E ao ser chamada ao banquete do líder daquele exército e saber que ele tinha intenções maiores com ela, ela não toma vinho, preservando sua honra. E espera o momento exato para decapitar, para finalizar com a vida daquele homem, levando uma prova para o seu povo que, além de vencer e libertá-los, ela não se corrompeu, de que ela não foi tocada fisicamente. Ela se manteve pura e íntegra com os princípios e o propósito. Ela entrou no acampamento do inimigo consciente de que apenas a oração sem ação não salvaria todo um povo. E o que vincula cada um desses exemplos que o Espírito Santo escolheu é o Salmo 19, versículo 3 ao 4. Sem discurso nem palavras, sem que sua voz seja ouvida, a sua mensagem ecoa por toda a terra. É exatamente isso que Deus quer fazer através da sua vida hoje. Você não precisa ficar palestrando, justificando as suas atitudes, rebatendo provocações passivo-agressivas ou tentando provar o seu valor para as pessoas ao redor. A sua postura alinhada fala, o seu silêncio fala, a sua beleza resgatada e a sua presença falam. A sua decisão de não reagir ao nível do outro ecoa com autoridade. As suas atitudes perspicazes a partir de hoje estão revelando o desejo do coração de Deus. Deus está dizendo, eu não vou agir apenas pela sua oração. Eu vou agir através da sua sabedoria no ambiente físico. Aguarde o segundo jantar com Esther. Nem toda resposta precisa ser dada na hora da provocação. Deixe que o tempo e o ambiente mostrem quem é quem, assim como Deus fez com Mardoqueu e Amã. Desarme as guerras inúteis, como Abigail. Quando a provocação vier de pessoas imaturas, passivo-agressivas ou que escancaradamente buscam motivos para a discórdia, a sua perspicácia será não dar a elas o palco que procuram. Responda com elegância e distanciamento emocional. E no fundo, você sabe quando alguém sente que tem poder sobre você porque teve acesso à sua espontaneidade. Não se castre, se preserve. Enquanto Deus move os bastidores, mova-se na beleza e na dignidade. O seu investimento na sua beleza, no seu corpo, não é vaidade oca, é o seu vestuário de autoridade celestial. Enquanto a religiosidade pune e esconde o corpo por medo do pecado, para conter o que não foi transformado por dentro, quem caminha com o Espírito Santo cuida da beleza com bom senso e dignidade. A religiosidade distorceu vaidade ao confundir autocuidado com pecado, usando a negação do corpo para simular santidade. O próprio Deus é o autor da estética, das cores e dos detalhes. A diferença entre a vaidade destrutiva e a beleza que honra a Deus está na intenção do seu coração. Lembrando que Esther é uma das mulheres na Bíblia que se preparou por 1 ano com óleos e procedimentos de beleza antes do seu primeiro encontro com o rei Xerxes. Então, se deseja ser honrada como rainha, se trate como uma.
No tabernáculo, Êxodo 28, Deus mandou fazer vestes para os sacerdotes, para a glória e ornamento com riquezas de detalhes, tecidos específicos. Hoje, você é o templo. Todas essas mulheres foram colocadas em lugares de honra porque souberam alinhar seu comportamento conforme as orações que tinham feito, porque chamaram à existência aquilo que já estava liberado no espiritual. Você está sendo posicionada exatamente nesse mesmo caminho. Você deseja viver algo diferente no seu profissional, no seu histórico familiar, no seu relacionamento? Chame à existência aquilo que já está declarado no espiritual. Movimente-se em concordância com a honra que você deseja carregar, com a honra que você deseja receber. E o Espírito Santo me deu agora um quarto exemplo feminino de autoridade, a Rainha de Sabá. Nesse caso, ela já vinha de um ambiente de riquezas. Ela não saiu de um lugar de dificuldades como Esther. Ela já tinha uma posição social alta e firmada. E ela saiu de um ambiente em busca de conhecer mais, de entender o que falavam sobre Salomão. A visita da Rainha de Sabá é um exemplo das relações diplomáticas. O que mais chama atenção nessa relação é que de um lado havia superficialidade, brincadeiras, adivinhações, e do outro, um gasto despendido nessa visita. Eles estavam buscando conhecer mais do que tinha do outro lado, mais do que tinha disponível um do outro. Entenda que o Espírito Santo quer dizer aqui é que para você acessar, para você romper nessa área específica da sua vida, você precisa sair em busca de sabedoria. E para que essa sabedoria se consolide no seu reino pessoal, você precisa ter disponibilidade. Deus pode mudar sim toda e qualquer situação, mas o maior interesse de Deus aqui agora é ter o seu coração disposto, é ter o seu caráter refinado, é ter sua mentalidade amplificada. Que você use a sua mente e o seu raciocínio em prol do coletivo, em prol da harmonia. Irmãos, use a internet para estudar algo novo. Estude comunicação, estude alimentação funcional, estude sobre neurovendas, estude sobre física quântica, sobre metanoia, cosmovisão, abra um leque de conhecimento. Busque conhecimento para o seu crescimento e se coloque na brecha para fazer algo acontecer, porque o agir de Deus já está a seu favor. Deus já está agindo e o que Ele revelou para você já está pronto. Você coloca o pé e Deus vai colocando o chão para que você alcance esse objetivo. A continuidade depende da tua fidelidade aos princípios. E de todo o meu coração, eu desejo que essas palavras tenham feito você entender que o reconhecimento dos homens só te dá autoridade diante dos homens, mas o reconhecimento de Deus te dá autoridade sobre tudo. Chame à existência o que você ativou em oração. Até a próxima, que o amor de Cristo te envolva.